Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos ver aqui o concordância nominal. Como é que funciona? O nome já diz, né? É a concordância em gênero e número com o substantivo, com os substantivos a que se referem, né? Quando eu digo gênero, eu estou falando de feminino e masculino. Quando eu digo número, eu estou falando de singular e plural. Qual é a regra básica, gente? Se o substantivo estiver no singular, né? Todas as palavras que estiverem lá associadas ao substantivo, ela precisa estar no singular. Aqui, ó, o seu primeiro gesto, né? Ó, gesto foi sereno e afetuoso. Singular também. Tá concordando aí com o substantivo, né? Sereno e afetuoso, esses adjetivos, estão concordando com o substantivo, que também está no singular. Se o substantivo estiver no plural, né? Todas as palavras a ele associadas devem figurar no plural, né? Precisam estar no plural. Vou colocar um exemplo ali que eu não pus. Esse ali do plural, né? Suas primeiras reações não foram boas. Vou colocar aqui, tá? Suas primeiras reações não foram. Ficou apertadinho aqui, mas eu acho que dá para entender. Sua primeira redação, ó. Tô com redação na cabeça. Suas primeiras reações não foram boas, né? E reações ali, esse substantivo aí está no plural, né? E o adjetivo está concordando aí com o substantivo, também está no plural, tá? Vamos ver alguns casos aí mais específicos de concordância nominal. Concordância com o nome, né? Concordância com o substantivo, né? Todos os termos aí precisam estar coordenados aí, concordando com o substantivo. Aí, essa regra aí, esse primeiro caso especial aí, ele está relacionado quando eu tenho dois ou mais adjetivos se referindo a um substantivo, tá? Dois ou mais adjetivos se referindo a um substantivo. Olha o primeiro exemplo ali. Aí a gente pode fazer o plural de duas formas. Ó, o substantivo pode permanecer no singular e antepõe-se um artigo ao último adjetivo. Como assim? A enfermeira mais nova e a mais velha revezaram-se no trabalho. Ó, mais nova não é adjetivo? E a mais velha, ó. Antes do último adjetivo, nós colocamos aqui a presença do artigo, né? Tá? Eu posso fazer dessa forma, eu deixo o substantivo no singular, ó, singular, ó, enfermeira, tá? Substantivo, ó, singular. E antes do último adjetivo, eu coloco o artigo, tá? Ou eu posso fazer assim, ó, pôr o substantivo no plural e eu omito, eu não tenho necessidade de colocar o artigo antes do adjetivo, tá? As enfermeiras, olha lá o exemplozinho que está aí. As enfermeiras, eu só deixo o substantivo no plural, tá? O adjetivo eu não mexo. As enfermeiras, mais nova e mais velha, revezaram-se no trabalho, tá? Se eu tiver um substantivo mais dois adjetivos aí associados a esse substantivo, eu posso escolher uma dessas duas formas. Ou eu mantenho o substantivo no singular, né? E coloco o artigo lá antes do último adjetivo, ou eu deixo o substantivo no plural e não coloco esse artigo antes do adjetivo, tá? Estou falando aqui em relação se eu tiver dois adjetivos, né? Se referindo a um substantivo. Dois ou mais, né? Adjetivos. Fazendo referência ao mesmo substantivo, tá bom? Vamos lá, galerinha. Dar continuidade aqui à concordância nominal, né? Vamos ver aqui como funciona aqui. Quando o mesmo adjetivo, né, se refere a dois ou mais substantivos, né? Primeiro eu tenho que observar qual é a função sintática que o adjetivo está tendo na oração.
O adjetivo ele pode ser adjunta de nominal ou predicativo do sujeito ou do objeto, né? Primeiro, para eu ter o adjetivo como adjunta de nominal, a característica ela tem que ser inerente, né? Ela tem que fazer parte, faz parte pronto, né? Ah, eu pego e falo assim, ó, a sala é espaçosa, né? Se eu falo assim, peraí, deixa eu voltar aqui que é melhor. Adjetivo como predicativo do sujeito. Quando vai ser predicativo do sujeito do objeto, a ideia é momentânea. Quando é adjunta de nominal, a ideia é inerente, a ideia é fixa, né? Tá? A ideia é fixa e aqui a ideia é momentânea. Vamos lá. Se o adjetivo estiver posposto depois do substantivo, pode concordar com o mais próximo ou pode se flexionar no plural, né? Ó, as enfermeiras demonstraram talento e firmeza explícita para agir, né? Ó, o adjetivo aqui, explícita, tá depois, né? Tá vindo depois dos dois substantivos, né? Ele concordou com o termo mais próximo. Ou pode concordar, pode se flexionar no plural, né? Eu posso, ó, concordar com o mais próximo ou pode ser flexionado no plural. Aqui, ó, as enfermeiras demonstraram talento e firmeza explícitos. Lembrando, se eu tenho gêneros diferentes, ó, o talento e a firmeza. Se eu optar por colocar no plural, tem que permanecer o masculino, tá? Eu optei que prevaleça aí, né, a forma masculina, tá? Agora vamos aqui, estamos falando ainda com adjetivo quando ele é adjunto adnominal, tá? Adjunto adnominal, ok? Se tiver anteposto, se o adjetivo, tiver antes do substantivo, a concordância é feita com o termo mais próximo. E a ideia vai recair sobre todos os elementos, né? Ó, todos, que é um exemplo, ficou apertadinho aqui, gente, me perdoa. Perceberam a carinhosa atitude e gesto das moças, né? Ó, o adjetivo, ele está antes, né? Ó, carinhosa. Tá antes, tá, recaiu, ele tá antes dos substantivos, atitude e gesto, né? Gêneros diferentes, a atitude e o gesto, tá? Foi feito com o termo mais próximo à concordância, né? Ó, a carinhosa atitude, né? Como a atitude que estava mais próximo ficou no feminino, tá bom? Agora nós vamos falar um adjetivo quando ele funcionar como predicativo do sujeito ou do objeto, tá? Se tiver posposto, se esse adjetivo estiver depois dos substantivos, vai flexionar no plural e concordar com todos os termos, ó. Sua força e coragem eram notórias, né? Flexionou no plural e concordou com todos os termos, tá? E a ideia, ela recai sobre todos os elementos, né? Tá? A última ali, ó, ainda falando do adjetivo como predicativo do sujeito ou do objeto, né? Aqui, ó, predicativo o adjetivo aqui, né? Força e coragem, os dois funcionam como predicativo do sujeito. Se o adjetivo ele estiver anteposto, ele estiver antes, né? Perdão. O adjetivo tá aqui, tá? Notórias, né? O adjetivo tá aqui. Força e coragem, substantivo abstrato, né? Está depois, ó. O adjetivo está depois dos substantivos, tá? Se o adjetivo ele estiver antes do substantivo, o que acontece? A concordância ocorre como? Com o termo mais próximo. Ó, termo mais próximo aqui, ó. Notória era a sua, ó, tá antes, não tá? Concordou com o termo mais próximo, que é força. Ou com todos os termos, né? Notórias eram sua força e coragem. A força e a coragem. Aí eu coloquei no plural. Só que, o que pode ocorrer aí? Pode ocorrer de ter gêneros diferentes, né? E eu pluralizar aí. Eu posso ocorrer aqui, ó, ter gêneros diferentes. Aí o que vai ocorrer? Quando eu tiver gêneros diferentes e o adjetivo estiver antes do substantivo, quando o adjetivo ele funcionar como predicativo do sujeito, a preferência, né, é ficar o quê? A gente optar pela forma masculina. Gêneros diferentes, eu opto pela forma masculina, tá? Se eu optar pelo plural, gêneros diferentes, eu tenho que deixar no masculino plural, tá bom? Vamos lá, gente. Concordância nominal aí. Vamos ver essa
essa parte aí da língua portuguesa aí. Vamos ver aí a concordância, né, de substantivo com os termos, né, que estão associados a ele, né? Vamos ver os termos anexo, incluso e obrigado. Variam em gênero, né, e devem concordar com o substantivo a que se referem, né? Eles têm essa variação, esses termos, tá? Eu vou fazer a concordância com o substantivo. Exemplo, as radiografias anexas, aqui ó, variou em número aqui, variou em gênero também. Número é singular e plural. Gênero é feminino e masculino, né? Ó, anexas, tá referindo-se ao substantivo radiografias, feminino e plural. Seguem inclusos, ó, os laudos médicos. A menina disse obrigada. O menino diz obrigado. Então, esses termos, eles variam, né? As meninas dizem obrigadas. Varia em gênero e também varia em número. Anexo, incluso e obrigado, tá? Existe anexa, anexas, incluso, inclusos, inclusa, inclusas, obrigado, obrigados, obrigada, obrigadas, tá? Os termos bastante, mesmo, caro, barato e meio. Se eles tiverem, né, com o sentido de adjetivo, eles podem aí ter o sentido aí de adjetivo, né? Se eles estiverem aí funcionando como adjetivo, eles podem variar, tá? Eles têm uma variação aí. Essa variação, ela pode ser em gênero e em número, né? Vimos bastantes, ó, adjetivo. Casos, tá referindo-se aqui ao substantivo casos, mas plural, né? As enfermeiras, mesmas, feminino e plural, né? Concordando com o substantivo enfermeiras. Só os exames mais caros precisam de autorização. Ó, exames caros. Caros aqui, esse adjetivo refere-se ao substantivo exames. As radiografias são baratas. Baratas aqui refere-se ao substantivo, né? Radiografias, tá? Feminino e plural, certo? Não há espaço para meias verdades. Meias aqui, ó, referindo-se a verdade, tá? Então você vê ali que naqueles casos ali, os termos, eles variaram, né? Houve a variação aí, tá? Né? Os termos aí, concordando aí com o substantivo, né? Vamos ver os outros casos que tem ali. A gente deve atentar também, né? A gente precisa atentar, observar que bastante mesmo, caro, barato, meio, o que vai acontecer? Se eles estiverem fazendo referência, né, a advérbio, tiver com valor de advérbio, eles estiverem aí fazendo sentido, estiver completando em verbos e adjetivos, fazendo referência a verbos e adjetivos, eles serão advérbios. Se eles forem advérbios, não vai variar. Advérbio não varia, não flexiona, tá? Fica sempre da mesma forma. Não flexiona nem em gênero nem em número. Os médicos estavam bastante, ó, não variou, nervosos. Tá modificando o adjetivo nervosos, né? Os remédios custam muito caro. Tá modificando o adjetivo caro. Os pais ficaram meio tristes. Ficaram um pouco tristes, né? Ó, não variou. Tá modificando o adjetivo aqui. Tá bom, galerinha? Então, se eu tiver, desse caso aqui, ó, sempre vai flexionar. Anexo, incluso e obrigado. Flexiona, gênero e número. Bastante mesmo, caro, barato e meio. Se estiver se referindo a um substantivo, se for um adjetivo, estiver funcionando como um adjetivo, vai variar em gênero e número. Se estiver referindo-se, ó, a adjetivo ou a um verbo, nós teremos advérbio. Advérbio, ó, bastante, muito e meio, não varia, não flexiona, tá? O advérbio, ele não flexiona, ele não varia. Vamos lá, galerinha. Dar continuidade aqui no nosso assunto, né? Verbo ser mais adjetivos. Como é que funciona isso daí? Quando eu tenho aí, ó, fisioterapia é preciso. Eu não tenho nenhum determinante, eu não tenho nenhum artigo antecedendo, né? Então, o que acontece aí?
por eu não ter aí nenhum artigo antecedendo, né? O sentido é genérico, não há variação. É proibido entrada de menores de idade. Eu não tenho artigo aqui, não tenho nenhum determinante, tá? Então continua aí invariável, tá? A fisioterapia é necessária. Ó, eu tive artigo aqui, ó, antecedendo, né? É necessário, é feminino, tá? Eu acabo tendo aí um determinante, aí vai variar, né? É proibida a entrada de menores de idade. Eu tenho o verbo ser, eu tenho o adjetivo, né? E tem a entrada. Tá vendo? Diferente daqui, ó. O proibido, ele permanece inalterado, né? Não tem alteração. É preciso, né? Continua inalterado, tá? Então tem que observar se tem determinante. Se tiver determinante, aí é preciso haver a concordância. Se não tiver determinante, fica invariável, tá legal? Esses termos aí.